Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Era uma vez um príncipe em uma terra distante. É hora de ele se casar. O rei queria que seu filho se casasse com uma princesa de verdade. A rainha desejava a seu filho não apenas a filha do rei e da rainha, mas que ela fosse gentil, inteligente e graciosa. E ele mesmo queria seguir os ditames de seu coração. O príncipe foi em busca da noiva. Após alguns dias de viagem, ele alcançou o reino mais próximo. O rei local gostava do príncipe educado e bonito. E ele o levou para sua filha. A princesa era adorável. Mas depois de falar com ela, o príncipe percebeu que ela era muito estúpida e não havia nada para conversar com ela. Ele se desculpou, disse adeus e continuou seu caminho. No reino seguinte, o rei e a rainha ficaram fascinados pelo jovem príncipe e imediatamente o convidaram para conhecer sua filha. Eles o levaram para a sala de jantar, onde a princesa jantava. O jovem cumprimentou, mas a garota nem olhou para ele. Ela estava muito apaixonada por seu jantar. O príncipe pensou que a princesa não se importava com ele. Dizendo adeus, ele deixou este reino também. O príncipe viajou por todo o mundo para encontrar sua amada. Depois de muito tentar, ele perdeu todas as esperanças de encontrar uma noiva adequada. O rei e a rainha ficaram muito preocupados com isso. Ainda assim, eles estavam felizes por seu filho não ter se casado com a garota errada. Uma noite, uma violenta tempestade começou. Choveu como um balde, relâmpagos brilharam e trovões ribombaram. O príncipe não conseguia dormir, observando os flashes dos relâmpagos e continuando a sonhar com sua princesa. De repente, houve uma batida na porta. Quando o príncipe abriu, uma jovem estava parada na soleira. Ela estava tremendo violentamente enquanto estava encharcada de chuva. A pobre garota estava sozinha no meio de todo esse mau tempo, mas mesmo na chuva ela parecia muito doce. Ela disse que estava perdida na mata e pediu para se aquecer dentro de casa. O príncipe teve pena da pobre moça e a deixou entrar em casa. Ele a levou para a sala e a sentou em frente à lareira. A menina disse que é uma princesa de um reino distante. Eles foram atacados e seus pais a mandaram para fora do castelo com 2 soldados. Mas durante a tempestade, eles se perderam e a princesa foi deixada sozinha. Era difícil para a rainha acreditar nisso, mas ela não poderia expulsar a garota com aquele tempo. Quando o príncipe entrou na sala, ela já estava vestida com o vestido seco e limpo que a rainha havia dado. Ela parecia deslumbrante agora. O príncipe não conseguia acreditar no que via. Ele se apaixonou. Mas amando de seu pai, ele não poderia se casar com uma garota se ela não fosse uma princesa de verdade. A rainha percebeu que o príncipe havia se apaixonado. Ela o tranquilizou e disse que sabia como descobrir se o hóspede estava falando a verdade ou não. A rainha foi até o quarto de hóspedes, preparou-se para a jovem e colocou uma pequena ervilha seca sob o colchão. E por cima mandou colocar mais 6 colchões. Logo a garota foi dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, todos aguardavam ansiosamente o despertar da princesa. E quando ela acordou, a rainha perguntou como ela dormiu naquela noite. A menina respondeu que estava muito grata pela noite e que dormiria muito pior do lado de fora na chuva. Apesar disso, ela dormia muito mal e não dormia o suficiente. E agora suas costas doem, como se ela estivesse dormindo sobre uma pedra. Esta era a resposta que a rainha esperava. Ela sabia que apenas uma princesa poderia sentir a ervilha escondida sob os 7 colchões. Ouvindo isso e sabendo que a menina era uma princesa de verdade, o príncipe disse ao rei que queria se casar com ela.
O rei e a rainha abençoaram alegremente o casamento de seu filho e princesa. O príncipe pediu à garota que ficasse no palácio até o fim da guerra em seu reino. E ele mesmo enviou suas tropas para ajudar a salvar seu país. Eles logo se casaram e viveram felizes para sempre.